Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção e a misericórdia em nosso favor. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos outra vez reunidos ao redor da Tua bendita palavra, juntamente com esta congregação espalhada por todas as partes. Nós, primeiramente, pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas. Então agradecemos ao Senhor pela vida, pelas bênçãos, pela saúde, pela paz e por todas as vitórias, meu Deus. Pai de misericórdia, eu peço também a bênção do Senhor em favor dos meus irmãos, de todos aqueles que estão necessitados, dos enfermos, dos aflitos, dos oprimidos,
que o Senhor tenha misericórdia, estenda as tuas benditas mãos para curar todas as enfermidades, que as criancinhas possam ser curadas, possam ser libertadas dos males, os jovens, os adultos, os idosos, anciãos, todos possam ser abençoados, ajudados pelo Senhor. Pai de misericórdia, eu peço também a inspiração divina para mais este trabalho, e que não somente quem vai pregar a palavra, mas quem vai ouvir também, que todos nós possamos estar sob a inspiração do Espírito Santo para recebermos aquilo que Deus tenha preparado, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, a escritura que nós vamos ler está no livro de Salmos e é o capítulo 23 dos Salmos, e nós vamos começar no versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós gostaríamos de trazer as nossas notificações, como nós fazemos todos os dias. Este programa é publicado pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e é também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos. Todo irmão, toda irmã que desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco. O nosso número de contato está na descrição do vídeo, e solicitar para que você também seja inserido como participante de um grupo, e nós faremos isso com muito prazer, né? E também não esqueça, quando você estiver assistindo, de clicar no joinha. Ative também a inscrição, clique em ser inscrito, porque assim a plataforma do YouTube vai impulsionando cada vez mais os nossos vídeos, e mais pessoas vão sendo alcançadas pela bênção do Senhor. Muito bem, então, dito essas coisas, nós vamos agora para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos, não é? Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, amém. Graças a Deus. E agora, meus queridos, como de costume, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. Quem canta esse maravilhoso louvor é o saudoso Feliciano Amaral, e o nome do hino é Dá-me Tua Mão, Pai. Nós vamos ouvir então esse louvor, vamos adorar o Senhor juntos enquanto ouvimos,
E assim que terminarmos, nós então voltaremos para darmos continuidade no estudo da bendita palavra do Senhor, mais precisamente da mensagem que o nosso profeta William Branham tem pregado, liderança. Vamos ouvir então. Ouçamos e meditemos. Dá-me a tua mão, Pai, para me guiar. Seja sempre o meu amparo no meu caminhar. Tu és meu abrigo na tribulação, quando o mal aqui me cercar. Dá-me a tua mão, dá-me a tua mão, Pai, dá-me a tua mão, Pai, quando o mal aqui me cercar. Dá-me a tua mão. Dá-me a tua mão, Pai, quando escurecer, seja a luz do meu caminho, até que eu possa ver. A ti vou seguindo a eternal mansão. Teu amor é tão sublime. Dá-me a tua mão, dá-me a tua mão, Pai, dá-me a tua mão, Pai. Teu amor é tão sublime. Dá-me a tua mão. Dá-me a tua mão, Pai, quando eu me cansar. Tua graça não me afaste quando o fim chegar. Tenho em ti repouso, meu é o teu perdão. E ao chegar a despedida, dá-me a tua mão, dá-me a tua mão, Pai, dá-me a tua mão, Pai.
E ao chegar a despedida, dá-me a tua mão. Amém. Graças a Deus, que o Senhor nosso Deus aceite o nosso louvor, a nossa adoração, aceite o nosso culto de um modo geral. E agora nós estamos aqui já com a mensagem liderança aberta aqui para nós darmos continuidade naquilo que Deus tem mandado que o seu profeta nos diga, para que nós possamos ir recebendo cada dia mais o treinamento do Espírito Santo através da Santa Palavra do Senhor. Parágrafo 94. Comecemos assim então. Assim é o cristão. Foi assim que Deus representou a si mesmo numa pomba. Veja, porque Jesus foi representado como um cordeiro. Sempre na natureza você encontrará Deus, e Deus nos comparou a ovelhas que precisam ser conduzidas. Já notaram ali que preguei um sermão sobre isto faz tempo? Sobre a pomba descendo sobre o cordeiro, para conduzir o cordeiro, e conduziu-o para o abate. A pomba, agora, se aquele cordeiro, aquela pomba não poderia ter descido sobre qualquer outro tipo de animal, pois ambos tinham de ser da mesma natureza. Eu vou fazer uma pausa aqui. A pomba desceu quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo batizado ali no Jordão. E daquela coluna de fogo, o profeta de Deus diz que aquela pomba, na verdade, era a coluna de fogo em forma de uma pomba. A pomba então disse: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." O profeta disse que quando ela veio, ela teria uma missão: conduzir o Senhor Jesus Cristo para o abate. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe sobre isso. Em uma mensagem que eu não tenho certeza se é essa mesmo que nós estamos estudando aqui, ou é a anterior, o irmão Brana disse que um bode guia a ovelha para o matadouro. Agora aqui ele disse que a pomba o guiaria para o abate. Você poderia até ficar um pouco assim, confuso, sem saber o que fazer, sem saber como entender isso. Na verdade, Jesus era o cordeiro e ele teria que ser morto para que aquilo representasse o sacrifício que os sacerdotes faziam quando sacrificavam o cordeirinho em favor daquela pessoa que o teria trazido até o templo. O sacerdote então sacrificava aquele cordeirinho para que aquele cordeirinho morresse no lugar do penitente pecador. E quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado, que saiu aquela voz ali da nuvem e disse: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo", aquilo era o Espírito Santo, não era um bode, não era Satanás, não era o diabo que ia
dirigir o Senhor Jesus Cristo para o abate. Mas por que isso? Porque ele era o cordeiro que haveria de tirar o pecado do mundo. Agora, quando o profeta de Deus disse que um bode conduz a ovelha para o matadouro, é diferente no seguinte aspecto, que nós somos as ovelhas. Por isso que ele acabou de dizer aqui que nós somos comparados, como cristãos, somos comparados como ovelhas. Mas neste caso não é o Espírito Santo que nos conduz ao matadouro. É o diabo, é o bode. Por quê? Porque nós não estamos com a incumbência de morrer para salvar a quem quer que seja. Porque esse ministério foi única e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Ele sim era o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Agora você é uma ovelha, eu sou uma ovelha, mas nós não temos a incumbência de morrer para tirar o pecado do mundo, porque isso já foi feito pelo nosso Cordeiro Pascal. É muito importante nós observarmos esses pequenos detalhes. Muito bom, então. Tinha de ser a mesma natureza, isto é, o cordeiro e a pomba tinham que ser da mesma natureza. Estão vendo? Se a pomba tivesse pousado em um lobo e ele tivesse bufado ou rosnado, a pomba teria alçado voo. Até porque se a pomba viesse e pousasse sobre um lobo, ele não iria em hipótese nenhuma para o matadouro, porque ele não era cordeiro, ele era um lobo, cujas naturezas em relação a ele e a pomba eram completamente adversas, completamente diferentes. Então ele teria rosnado, ele teria, diz aqui o profeta, bufado, e aí a pomba então alçaria voo, porque aquela natureza não é uma natureza adequada para que a pomba possa pousar ali. Agora, você sabe disso, que a pomba representa o Espírito Santo. E o profeta disse aqui que quando Deus quis representá-lo no céu, ele o fez através de uma pomba. Mas quando ele quis representar o cordeiro aqui na terra, Jesus era o cordeiro. Então na terra era um cordeiro e no céu era uma pomba. E as naturezas são iguais, são parecidas, né? Muito bem, continuando então no parágrafo 95. Bem, assim é agora. E nossos maus hábitos, o Espírito Santo simplesmente alça voo e vai embora. Tem de ter a mesma natureza. A ave dos céus, a pomba, o animal mais manso sobre a terra, o cordeiro. Agora você tem que observar, todos nós temos que observar que quando nós nos convertemos, que nós realmente nos tornamos cristãos verdadeiros, não meros religiosos. E olha que eu vou dizer uma coisa, isso pode ser de qualquer igreja. Alguém diz assim, não, eu sou da mensagem, então eu sou eleito, mas a sua natureza foi mudada? Se a sua natureza não foi mudada, você pode ser de qualquer igreja que queira ser, que não vai adiantar nada. Você continua sendo com a mesma natureza velha de um lobo e a pomba não pousa sobre tal natureza. Nós precisamos observar esses detalhes.
Porque senão a gente pensa que é só porque congregamos em uma igreja 10, 20, 30 anos, 40 anos, que nós somos eleitos, somos melhores do que os outros. Não tem nada disso. Se nossa natureza não for mudada, nós não teremos o batismo com o Espírito Santo. Por isso que tem que nascer de novo. Está vendo? É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: necessário vos é nascer de novo. Continuando então, o cordeiro pode se harmonizar juntamente com a pomba. E quando o Espírito Santo vem sobre nós e nos torna novas criaturas, então ele pode nos conduzir, mas se tentarmos viver a mesma velha vida, não funcionará. Simplesmente não funcionará. É só observar que tipo de natureza está em nós. A Bíblia diz: quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, e assim por diante. Então isso é ter uma mudança de natureza. Agora, se a pessoa se converteu em uma determinada igreja e mentia, mas continua mentindo, roubava, mas continua roubando, difamava as pessoas, mas continuava difamando, então não tem novo nascimento nenhum ali, e muito menos Espírito Santo ali. Não existe, são meros religiosos, frequentadores de igreja, e não importa qual seja. Por isso o profeta nunca julgava ninguém pela placa da igreja onde ele ia. O irmão Branham nunca nos ensinou a fazermos sectarismos, a fazermos diferença de um grupo para outro grupo. Esse grupo aqui é o grupo dos santos, dos verdadeiros. Não tem nada disso. A questão é individual, está dentro de cada um de nós. Continuando então, não funcionará, ele disse. Agora, o primeiro passo que você provavelmente deu na vida, falando de liderança, que é o título da mensagem, falando de liderança, provavelmente foram as mãos de uma amável mãe idosa. Aquelas mãos podem estar imóveis esta noite em algum cemitério. Quer dizer, pode ser que essa adorável mãezinha já não esteja mais aqui, nesta dimensão. Talvez ela esteja lá, seus restos mortais, físicos, estejam lá no cemitério, esperando a ressurreição. Mas os primeiros passos que nós demos na vida foram tais mãos de uma mãe caridosa, uma mãe que sabia ensinar seus filhos, não somente na letra, na palavra, mas também nos exemplos que ela dava para seus filhos, e assim por diante. Mas aquela foi a mão que o segurou para você dar seu primeiro passo, a mão da mamãe. Muitos de nós já temos nossas mães no além, já foram para o além, mas nós sabemos que, como ela era uma cristã, nós a encontraremos novamente um dia. Aleluia! Então, depois que a mãe lhe ensinou a andar e você dava alguns passos, daí caía e se levantava e achava que estava fazendo grandes coisas, o garotinho, né? Ou a garotinha,
Então ela o confiou à professora. Depois dessa fase de ter que ensinar a andar e depois aprendeu a falar, o garotinho ou a garotinha, então aí chegou a hora de ir para a escola. Então já não eram mais as mãos da mamãe que guiava aquela criança, mas agora a responsabilidade foi entregue para a professora. E então ela começou a conduzi-lo. A instrução de como e o que você deve fazer e como deve aprender e assim por diante. Então, depois que a professora terminou, você voltou e seu pai se encarregou de você. Então, quando seu pai se encarregou de você, talvez lhe tenha ensinado seu negócio, como ser um homem de negócios, bem-sucedido, como fazer certo as coisas. Sua mãe lhe ensinou como ser uma dona de casa, como cozinhar e assim por diante. Então, depois que acabaram de lidar com você, seu ministro ou sacerdote se encarregou de você. Então, são as fases da vida. Primeiro foi a mamãe que deu a mão e ensinou a gente a dar os primeiros passos. Depois foi a professora que nos ensinou a escrever, a ler e assim por diante. E depois que saiu da escola, então a responsabilidade passou para o ministro da igreja, que ensinava a cada um de nós como deveríamos ser verdadeiros homens, verdadeiras mulheres, cristãos e cristãs. Mas agora, quem o conduz? Então agora é uma boa pergunta no parágrafo 100. Mas agora quem o conduz? Essa é a questão agora. Ora, todos somos guiados por algo esta noite. Então, sempre nós vamos ter que ser guiados por algo. E aí vem a progressão, como ele mostrou para nós aqui. Nesta noite, quem é que está nos guiando, não é? Temos de ser, somos guiados. Note, agora vejamos deste jovem o que tinha influenciado. Vejamos este jovem homem de negócios, como o amaríamos, porque era um homem de negócios, ele era um homem muito bem sucedido. Vejamos seus líderes. Talvez, quando garoto, primeiro sua mãe lhe tenha ensinado as coisas que ele devia saber. Seu pai o tornou muito bem sucedido e talvez lhe deixou uma herança, porque ele próprio era governante. Talvez seu pai já tivesse morrido. Portanto, ele era um homem de negócios. Ele era, vamos chamá-lo hoje, um homem de negócios cristão, ou era um homem de negócios religioso. Acho que seria a melhor citação, a melhor colocação, talvez, para fazer a comparação, é que ele fosse um grande homem religioso e assim por diante. Este homem era religioso, não era incrédulo,
Vamos prestar atenção nisso. Ele era religioso, ele não era incrédulo quando ele veio ter com o Senhor Jesus Cristo. Porque você vai se lembrar que o Senhor Jesus Cristo disse, ele perguntou para Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus Cristo disse, sabes os mandamentos? Ele disse, sim Senhor, eu sei os mandamentos e pratico desde a minha juventude. Aí o Senhor Jesus Cristo disse, então muito bem meu jovem, apenas falta-te uma coisa. Lembra disso? Falta-te uma coisa, e eu fiquei pensando nisso. Esse jovem rico, na verdade, era um homem decente. Na verdade, ele era uma boa pessoa, certamente honesto, trabalhador e próspero. Mas o Senhor Jesus Cristo disse para ele que faltava-lhe uma coisa. E que coisa seria essa? O Senhor Jesus Cristo disse, agora então só falta uma coisa para você. Você vai, vende tudo que você tem, reparte para com os pobres, aí depois você vem e me segue. E aí você terá um tesouro no céu. E esse jovem saiu triste, cabisbaixo. Por quê? Porque ele tinha muitas riquezas. E foi justamente o Senhor Jesus Cristo foi mexer justamente no ponto fraco daquele jovem. Por isso eu disse que foi muito interessante observar isso. Só uma coisa que faltava para ele. E o Senhor Jesus Cristo foi justamente lá. Sabe por quê? Porque ele tinha o espírito de avareza. Ele não queria repartir com os pobres a sua fortuna. Ele não queria ajudar a um ou a outro. Mas vamos terminar este parágrafo aqui, não é? Esse jovem religioso não era incrédulo de modo algum, e sua mãe lhe ensinou como agir certo, como andar, como se vestir. Seu pai lhe ensinou um grande negócio e como ser um homem bem-sucedido. E seu negócio era bem-sucedido. E o pai e a mãe foram criados na igreja e conduziram-no ao sacerdote, e o sacerdote o tomou, um homem muito religioso. Portanto, ele era um homem de fina cultura, um ótimo rapaz, de bom caráter. Bom, nós chegamos até o parágrafo 104. E nós vamos parar por aqui e vamos orar, agradecer a Deus, porque chegou o momento da oração final agora. Então eu convido a todos para orarem mais uma vez conosco. Senhor Deus, Pai bondoso e santo, agora, meu Deus, que nós estamos estudando estas verdades para que nós possamos ir nos aperfeiçoando cada dia, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Senhor, eu peço a misericórdia do Senhor em favor de cada um de nós, tanto de quem está pregando como de quem está ouvindo, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que nós não sejamos como um ouvinte esquecido que está olhando no espelho, ali vê seu rosto, mas quando sai de frente do espelho, esquece-se e continua vivendo da mesma maneira. Que nós não sejamos esse tipo de pessoa, Senhor. Pai de misericórdia, eu peço agora a cura divina mais uma vez em favor dos meus irmãos enfermos, dos pequenos garotinhos, garotinhas, dos meninos jovens,
adolescentes, dos adultos, dos velhos, dos anciãos e assim por diante, meu Pai. Ajuda cada um, abençoa cada lar, repreende todos os espíritos malignos, todos os demônios perturbadores de famílias, perturbadores que tiram, roubam a paz dos lares. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos. E nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos. E chegamos ao final da apresentação de hoje. Se Deus nos permitir, e eu creio que Ele permitirá, nós estaremos juntos em nosso próximo programa para darmos continuidade e nos alimentarmos através desse alimento espiritual que é a palavra do Senhor. E eu peço a Deus que fique com cada um de nós, livrando de todos os males, que o Senhor abençoe as famílias e tudo. Fiquem com Deus então, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.